Você já sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Como se você orasse, clamasse, chorasse e não houvesse nenhuma resposta? Saiba que você não está só. Hoje eu quero conversar com você sobre este aparente silêncio de Deus e como viver nesse tempo. E ainda o que a Bíblia nos ensina sobre esperar sem perder a fé. Fica comigo até o final, porque eu também vou compartilhar com vocês algumas atitudes práticas que te ajudarão a atravessar esse tempo com confiança e propósito. Oi, gente, a paz do Senhor, eu sou a Lu, bem-vindo de volta a este canal. Hoje tá um frio de 17 graus aqui no Rio de Janeiro, que deixa todo carioca cheio de roupa. Eu já tô aqui, ó, com meu chazinho bem quentinho. Estão servidos? Eu sou do time que bebe chá. Eu não bebo café, mas tô aqui com meu chazinho para esquentar o frio que tá me deixando doida. Hoje é dia 3 de julho de 2025, é o dia em que eu tô gravando este vídeo e tá muito frio. Ontem fez frio, quarta fez frio, na terça fez frio, tá um frio que deixa todo carioca todo cheio de roupa, encapuzado. Comigo não é diferente. Mas hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre este tema tão necessário e tão difícil para nós, que é o aparente silêncio de Deus. E que muitas vezes nós falamos, Deus está em silêncio. E batemos nessa tecla e nós nos consumimos de ansiedade porque nós queremos uma resposta, nós queremos uma direção e não é fácil esperar o momento de Deus falar. E eu tenho certeza que você entrou neste vídeo por causa do tema e assim como você, eu estou vivendo este tempo e aguardando ansiosamente pelo falar de Deus. Contudo, nós precisamos entender que independente de Deus falar da maneira como nós queremos, Ele sempre fala conosco. Primeiro, nós precisamos entender que o silêncio de Deus não é igual à ausência de Deus. E esse silêncio, ele nos causa uma certa inquietação na alma, ao ponto de nós ficarmos como o salmista, no Salmo de número 42, no versículo 11. Eu vou ler aqui para vocês. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista, ele começa a questionar a sua alma. Aqui nós lemos o versículo 11, que é o último versículo deste texto. Mas quando nós olhamos para o início do Salmo 42, nós vemos o salmista declarar: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Então o salmista, ele tem uma angústia pelo fato de que há uma espera, há uma inquietação na sua alma e ele não tem uma resposta. E além de tudo, ele ainda é questionado por quem está em torno de sua vida, porque perguntam: e o teu Deus? Aonde está? Nesse momento de silêncio de Deus, o mais difícil é lidarmos com os questionamentos de quem está de fora. Porque nós, enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos, enquanto nós buscamos, nós somos ali consolados pelo Espírito Santo e ele vai nos dando a direção, vai nos mostrando o que fazer. Mas as pessoas que estão de fora questionam: onde está o teu Deus? E até mesmo murmuram, falam das coisas das quais não entendem, não sabem e acabam trazendo para nossa alma uma angústia, uma dor e uma pressão muito maior do que nós já estamos vivenciando. Então o salmista, ele vai falar com a sua alma e às vezes é muito necessário de nós olharmos para dentro de si e questionar a nossa alma: por que você está abatida? Por que você está tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. E eu estou dizendo isso porque eu estou vivendo esse momento em que aparentemente Deus está em silêncio. Eu tenho orado, tenho clamado, tenho buscado a Deus e ainda não obtive uma resposta da qual eu tenho esperado.
ou até mesmo a qual eu preciso. Contudo, eu tenho me mantido firme naquilo que é a palavra de Deus e que nos manda clamar, nos manda orar. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as práticas que nós podemos ter nesse período. Contudo, nós precisamos entender que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O salmista, no Salmo de número 145, no versículo 18, vai dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Então a Bíblia nos dá a garantia de que o Senhor está perto de nós, mesmo quando nós achamos que Ele está em silêncio. E mesmo quando nós achamos que Ele está ausente, ou até mesmo que Ele nos abandonou, ou até mesmo que Ele não se importa conosco, isso faz parte da nossa natureza humana e não da natureza de Deus. Deus é imutável, Ele não nega a si mesmo, Ele não muda quem Ele é, Ele permanece sendo Deus em toda e qualquer circunstância. Não são as circunstâncias que vão mudar Deus. Muito pelo contrário, as circunstâncias, ela muda a mim e a você. E muitas vezes este silêncio é porque ele está trabalhando nos bastidores da nossa história. Lembra de Jó? Ele sofreu, não entendeu o que aconteceu com ele. A Bíblia não relata que foi explicado o motivo pelo qual aconteceu tudo com ele e Deus estava lá, assistindo, vendo, provando e aprovando Jó diante de toda a situação que ele viveu. Satanás disse que Jó adorava a Deus porque Deus o cercou de bens. Contudo, Deus sabia quem era Jó. E Deus disse: viste meu servo Jó, homem reto, temente, que se desvia do mal. Então Deus, ele conhece a mim e a você. Quando Deus está em silêncio e nós não estamos entendendo, é porque Deus está trabalhando em nosso favor e por nós. E muitas das vezes nós não vamos ter resposta do porquê que Ele esteve em silêncio. Ah, quantas vezes eu já passei o silêncio de Deus. Esse momento para mim está sendo o mais difícil. Eu não vou abrir aqui o que está acontecendo, não por vocês, mas porque o que está se passando está sobre segredo de justiça do céu. E é Deus quem vai falar por mim, e em breve eu estarei louvando e bendizendo ao Senhor. Contudo, eu já vivi muitas vezes de silêncio de Deus, e todas elas foram doloridas, todas elas foram angustiantes, e na maioria das vezes eu não tive a explicação porque ele se manteve em silêncio. Eu só vi a fidelidade dele em todo o tempo, porque o nosso Deus é fiel. E ele não falha. E Jesus? Jesus também passou um momento de silêncio de Deus. Lá na cruz, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porém, o Pai estava ali, cumprindo o plano eterno. Foi necessário que Deus se silenciasse por um tempo para que Jesus passasse por esta dor, que é sentir a alma aflita, sem ouvir uma palavra, uma voz de Deus, para que Jesus também soubesse o que nós passamos. E hoje, ele intercede junto ao Pai por nós, porque ele sabe o quanto é dolorido querer ouvir a voz de Deus e não ouvi-la. Porém, Deus nunca se ausentou, Deus nunca o desamparou, porque Deus é um Pai que se compadece dos filhos e Ele é um Pai presente. O silêncio também pode ser um tempo de preparação de Deus em nossas vidas. Deus é um Pai amoroso, Ele não brinca com os nossos sentimentos. Às vezes, o silêncio de Deus é uma sala de espera antes de uma grande revelação. E aí, nós temos que ser pacientes. E não é fácil. Você já foi a alguma consulta médica? Principalmente se você, assim como eu, é pobre e precisa usar o SUS. E aí você tem uma fila de espera, demora meses para ser atendido. E ali, quando você chega no dia da consulta, tem uma penca de gente na sua frente
e você tem que ficar lá sentado na sala de espera, aguardando o médico. E às vezes parece que não há uma luz, parece que não há uma solução, parece que você não vai ser atendido, parece que a hora não passa e ali você fica impaciente. Contudo, nós, na sala de espera de Deus, precisamos ficar pacientes. E eu tô falando de você aguardar em Deus, com a certeza de que o seu nome vai ser chamado. A sala de espera de Deus é um lugar onde vai ter cura, onde vai ter libertação, onde vai ter salvação, onde vai ter milagre acontecendo. A sala de espera de Deus não vai ser um lugar onde você vai ficar ali aguardando e quando estiver quase chegando a sua vez, alguém vai dizer, hoje não tem mais atendimento. Ou então alguém vai dizer, hoje o médico não veio. Nunca. A sala de espera de Deus, o médico Jesus está sempre pronto para atender aqueles que são pacientes. E é por isso que no Salmo de número 46, no versículo 10, a palavra vai nos dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus nos manda ficar quietos. Calma e saiba que eu sou Deus. Ele é Deus, Ele não falha. Ainda que nós estejamos agitados, querendo uma resposta. Porém, há momentos que, por mais doído que seja, nós vamos ter que esperar na sala de espera de Deus. Isso não é novo, isso não é só comigo, não é só com você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Davi, foi ungido, mas esperou alguns anos até se assentar no trono e ter uma coroa real sobre a sua cabeça. Se nós voltarmos um pouquinho a mais na história, nós também vamos ver José. Teve sonho, havia uma promessa sobre a vida dele, contudo, foi vendido pelos seus irmãos, foi esquecido até que chegou o tempo de Deus. Será que Deus está te preparando para algo maior e você ainda não percebeu? Ou será que Deus está me preparando para algo maior e eu ainda não tenha percebido? Não sei. Contudo, Ele é o controle de todas as coisas. Mas o que nós podemos fazer enquanto Deus parece estar em silêncio? A primeira coisa que temos que fazer é continuar orando, mesmo sem uma resposta. Nós precisamos manter o clamor diante de Deus. Ore como Ana, que derramava sua alma diante do Senhor, mesmo sem palavras, com gemidos. A oração muda a gente, mesmo quando não muda a situação. Alimente a sua fé com a palavra, leia os Salmos, leia Lamentações, leia o Evangelho, leia Gênesis. Eu, às vezes, preciso alimentar a minha fé. E um dia, uma das minhas tias, a minha tia Dalva, um certo tempo da minha vida eu passei por uma tristeza muito grande e aí ela foi me dar um conselho. Ela disse, não perca a fé. Quando você precisar, você leia lá a história de Abraão. Você vai lendo a história de Abraão, vai lendo, e ali Deus ele vai fortalecendo a sua fé. Leia o que Abraão passou, porque ele é o pai da fé. Leia também Hebreus 11, onde tem a galeria dos heróis da fé. Eu ouvi isso e guardei no meu coração, porque eu sempre guardo os conselhos dentro de mim, e naquele tempo eu apliquei. E aí, recentemente, eu peguei o texto de Gênesis, no capítulo 15, que é um dos textos que eu mais gosto acerca de Abraão, e eu li e fiz daquele texto uma oração, e aquela oração ela me fortificou e me alimentou para caminhar durante alguns dias, e assim tem sido. Eu louvo a Deus pela vida da minha tia Dalva, minha tia Débora, minha mãe, a Glorinha. Aproveitando que eu falei delas, eu vou também falar um pouquinho de como elas são importantes na minha vida em algum outro momento, porque elas são mulheres de oração e elas me ajudam muito. Enfim, então eu aprendi com quem tem o que ensinar, né? E a ler a Bíblia, a orar a Bíblia, a pegar a palavra para poder te fortalecer de fé, te fortalecer de ânimo. Então, leia a palavra.
Tome a palavra por oração. Ah, eu não tenho palavra de oração, Lu. Deus está em silêncio, eu não sei mais o que orar. Eu estou vivendo isso, eu já não sei mais o que orar. Mas eu pego o Salmo 46, eu pego o Salmo 118, eu pego o Salmo 145, o 146, 140, 141, 142 e vou lendo. Aí às vezes eu vou lá, oro a oração de Ana, que é uma oração também que eu amo orar. Eu pego e oro também a oração de Ezequias. Enfim, eu pego a Bíblia e eu leio a palavra em forma de oração, e aquilo que está na palavra eu trago para a primeira pessoa como se fosse eu falando com Deus, e isso é uma forma de orar, uma forma de fortalecer a sua fé. Não há desculpas para que você não tenha uma vida com Deus nesse momento em que você está dizendo Ele está em silêncio, e neste momento que você está tão inquieta, tua alma está tão angustiada. E eu não estou dizendo que seja fácil, porque não é. Contudo, a palavra de Deus diz em Isaías 64 que nenhum ouvido ouviu, nem olhos viram um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus está trabalhando por mim e por você. Descansa sua alma e seu coração. Uma outra coisa também que você pode fazer é servir. É ser útil na obra de Deus, é fazer um trabalho voluntário, é assumir alguma atividade na igreja, porque a palavra diz que melhor dar do que receber. Então sirva às pessoas. A espera não é tempo perdido quando você decide ser útil durante esse período. E eu posso te falar um segredo? Muitas vezes a resposta vem enquanto nós servimos. Enquanto nós estamos trabalhando, a resposta de Deus vem para a nossa vida, porque estamos servindo, independente do que esteja acontecendo. Então, sirva, se coloque à disposição de Deus, faça um trabalho voluntário. E como é bom o trabalho voluntário! Eu já falei aqui algumas vezes. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre o meu tempo na capelania hospitalar, como voluntária capelã, e foi um tempo tão maravilhoso, de um crescimento como cristã e como pessoa, que eu indico a todo mundo fazer um trabalho voluntário, porque isso muda a vida e tira você da zona de conforto e da religiosidade que as quatro paredes da igreja impõem sobre nós. E outro ponto muito importante: cuide da sua saúde emocional. Se você puder, se você tiver condições, consulte um psicólogo. Isso não é um problema, porque muitas das vezes as guerras, as lutas, elas tocam tanto o nosso espiritual quanto o nosso emocional. Se eu pudesse, eu faria terapia com uma constância. Eu já fiz há uns 2 anos atrás, um momento muito difícil que eu passei na minha vida, e foi muito bom. Foi um dos momentos que eu investi um dinheiro que eu não me arrependo de jeito nenhum. Então, cuide da sua saúde emocional, converse com um psicólogo, porque por mais que nós estamos orando, nós precisamos também de alguém que trate aquilo que é físico. Eu não estou invalidando o poder de Deus, porque Deus é Deus e Ele é médico dos médicos, doutor por excelência. Mas se você pode, faça terapia, vá a um psicólogo, vá a um psicanalista, enfim, busque ajuda profissional no que é físico, no que é inerente à sua natureza humana. Mas se você não tem condições de fazer uma terapia, de ir a um psicólogo, então converse com alguém maduro na fé, alguém que vai te dar direcionamentos. Como eu falei, eu tenho a minha mãe, tenho as minhas 2 tias, com quem eu posso conversar se eu quiser, que me dão apoio de oração, e isso é bom. E eu sei que um dos maiores problemas do nosso tempo é não ter alguém com quem podemos compartilhar a nossa vida por falta de referência e por falta também de sigilo. Isso é muito difícil, é uma situação que é muito ruim para quem quer desabafar, mas não encontra quem, porque olha para um lado tem uma fofoqueira, olha para o outro tem um fofoqueiro, olha para o outro lado você vê que alguém vai publicar sua vida nas redes sociais, então isso é muito difícil. Contudo, Deus é poderoso para te direcionar alguém que seja maduro, que seja espiritual, para te aconselhar, para te ajudar e para ser como foi Arão e Hur segurando as mãos de Moisés enquanto ele clamava, porque sempre Deus ele vai colocar alguém para segurar as suas mãos enquanto você precisa de ajuda, porque Deus sabe que nós precisamos de apoio. E pode ter certeza que não é muita gente que você vai encontrar, não. Você vai contar nos dedos e ainda vai sobrar dedo
mas aqueles a quem você encontrar, eu tenho certeza que vai ser o que Deus enviou para te ajudar em oração, para te orientar e para te direcionar no que fazer. E quem sabe possa ser eu nesse momento, através desse vídeo, te dizendo o que fazer nesse momento em que você está dizendo: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor está em silêncio? Então, eis aqui essa humilde contribuição na sua vida. Não desista, continue orando, sirva, alimente a sua fé com a palavra, cuide da sua saúde emocional. Uma outra coisa também, nesse cuidado da saúde emocional, tá até aqui, faça um diário de oração, um diário em que você vai colocar aquilo que você está passando. Talvez você não encontrou ninguém com quem você falar: o meu tá aqui, eu gosto muito de escrever, sempre gostei de escrever, então às vezes eu pego e escrevo aqui as minhas orações, escrevo aquilo que eu tô passando, e é muito bom porque às vezes você não tem com quem conversar, então você vai escrever e isso vai desafogar a sua alma e a sua mente também. E aí esse diário, ele vai ser um diário espiritual, né? Porque você também pode escrever seus pedidos de oração, você pode escrever também aquilo que você almeja em Deus, escrever uma carta para Deus, quem sabe. Não tenha medo nem vergonha de escrever uma carta para Deus, porque Ele responde rápido, porque Ele é maravilhoso. Então, é um caderno normal, você pega e escreve as suas coisas e você vai desabafar. Tente estar interagindo, seja na igreja ou seja com um caderno, um livro, uma Bíblia, alguma coisa que vai trazer um renovo para sua mente. Porque o silêncio, ele pode ser fértil, mas se você cuidar do seu interior, você precisa tirar todos os pensamentos contrários, e se os pensamentos contrários vierem, você começar a sentir uma opressão sobre a sua mente, faça o que eu faço. Vai pro quarto, fecha a porta, começa a clamar em alta voz e expulsa Satanás. Manda ele embora, vai embora da tua casa, manda embora da tua mente, manda embora da mente de quem ele estiver atribulando, e usa a autoridade que Deus deu através da palavra. E expulsa esses demônios, não deixa ele atribular a sua mente, oprimir a sua mente não, porque a sua mente é de Deus, você tem a mente de Cristo, porque assim nos diz a palavra. Mas aí eu tô falando acerca do silêncio de Deus e falei algumas coisas que você pode mudar para poder passar por esse tempo. Contudo, você já parou para observar e analisar que Deus, ele fala conosco de várias formas, e muitas das vezes somos nós que não estamos sabendo ouvir Deus falar? Porque às vezes nós estamos esperando uma resposta audível, e aí Deus fala por meio da natureza, Deus fala por meio da palavra, Deus fala por meio de um louvor, Deus fala por meio de alguém numa pregação, de um amigo numa conversa, e até num vídeo como esse. Eu creio que Deus está falando com você, porque Deus, ele fala conosco em todo momento, mas o problema é tão grande que a nossa mente parece que fica fechada e que a gente não consegue entender os sinais de Deus falando. E aí nós ficamos dizendo: Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Então, em alguns momentos, o silêncio de Deus é a nossa falta de sensibilidade, de não conseguir identificar aquilo que Ele está nos mostrando e está falando. E eu não estou aqui invalidando tudo que eu falei, porque tem esse momento que Deus, ele se cala, que não cai nem um pingo, mas Ele mesmo assim, na sua misericórdia, vai nos dando sinais, vai renovando a nossa fé, vai reafirmando a palavra dele em nós. Então, Deus, ele sempre fala, e fala de diversas formas. Porque o silêncio não significa que ele não esteja se comunicando conosco. E aí, quem sabe, ele esteja nos ensinando, porque eu estou me colocando dentro disso. Talvez ele esteja nos ensinando a escutá-lo de outro jeito. Quem sabe você sempre escutou ele de uma forma e agora ele está te ensinando a escutar de outra maneira. Talvez você sempre escutou ele audível falando contigo e agora ele está te ensinando a escutar pela palavra. Talvez você sempre escutou ele pela palavra, mas agora ele está te ensinando a escutar através de uma pregação, através de alguém, através das formas que ele tem. Nós nunca podemos colocar Deus dentro da nossa caixinha e dizer: Deus é isso daqui, mas não é.
Deus, ele tem a sua multiforme graça. Ele age da maneira como ele quer, porque ele é Deus e ele é soberano, e ele age de maneiras diversas. Não é como eu imagino, não como eu desenho, é como ele quer. Mas aí talvez você esteja me ouvindo e esteja dizendo, mas Lu, eu tô cansado, eu tô cansada. Mas hoje eu te digo, continue firme. Continue firme, porque o Senhor vai trazer uma resposta para a sua vida. O silêncio de Deus é terreno fértil para a fé crescer. É nessa espera que Ele está moldando o teu caráter, para que um dia você venha viver experiências grandiosas com Ele e você possa olhar para trás e entender que Ele nunca te deixou só. Se você está passando por este momento de silêncio de Deus, assim como eu, comente aqui embaixo como está sendo essa experiência para você. Se inscreva também no canal, porque todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos o nosso devocional. É um momento de oração e nós vamos orar juntos para fortalecermos a nossa fé. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, compartilha com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa conversa. E lembre-se, o silêncio de Deus nunca será vazio, quando o seu coração estiver cheio de esperança. E eu finalizo assim como meu chazinho já finalizou, com o que Isaías vai dizer. No capítulo 40, no versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere em Deus e você terá as suas forças renovadas para um novo tempo, muito melhor do que você imagina. Eu te aguardo amanhã, 8 da manhã, no nosso devocional, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor e tchau, tchau!